Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos e amigos que estão conosco mais uma vez no nosso canal. Venho trazer mais uma vez um ensino da palavra de Deus. E hoje queremos falar sobre a segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, que fala sobre os falsos mestres, falsos obreiros, falsos profetas, falsos crentes, falsos servos de Deus. Talvez você se pergunte, mas existe falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, falsos crentes? Claro que existe. Sempre existiu e vai continuar existindo. De maneiras que a própria Bíblia diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Se existem os verdadeiros, é porque existem os falsos. E na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, do versículo 20 ao 22, diz: E tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, encontrando-se de novo nelas, enredado por elas e dominado, estarão pior do que no princípio. E teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de ter conhecido, voltaram as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido, confirmando neles o verdadeiro provérbio: o cão volta ao vômito, e a porca lavada volta-se a revolver-se no lamaçal. Então, todo esse capítulo aqui, o apóstolo Pedro, ele detalha sobre falsos mestres, falsos pastores. E é muito lógico, queridos irmãos, que a quem é falso, ele não produz o que é verdadeiro. Ele produz o que é falso. Então não pode se esperar de uma igreja, de um ministério, onde a sua própria liderança não estão andando segundo as verdades imutáveis da palavra. Pedro aqui perde, se desgasta para trazer esta exortação, dizendo então, estes são como fosse o cão voltando para comer o seu vômito. A porca, que um dia foi lavada, agora volta para novamente estar no barro, no lamaçal. Pedro faz essa simbologia desses dois animais, comparado a uma exteriorizada transformação falsificada. A porca estava limpa por fora e o cão, a princípio, limpo por dentro, porque o cão vomitou, depois voltou a comer. E o que se vomita é algo que não faz bem, é algo que é ruim, é algo que o corpo ele não suporta, ele quer trazer para fora. Então o cão, simbolizando religiosidade de pessoas na igreja, tirou algo de dentro que, a princípio, não era bom, traria prejuízo. Já a porca, ela fez algo por fora, ela se lavou-se, tirou a sujeira, aquilo que mostrava de fora. O cão tirou alguma coisa de dentro, a porca de fora, mas verdadeiramente era apenas coisas simples, que não era profundo. A porca parecia, porque tirou de fora. E o cão se sentia, porque agora não mais estava com aquele conteúdo que traria algum prejuízo para ele. Mas que nada adiantou, porque a própria Bíblia diz, ele voltou, o cão voltou para o vômito, e a porca voltou a se banhar no lamaçal. A ideia de Pedro, nesse texto, é que são, na verdade, pessoas que se convenceram, mas não se converteram. Tiraram algumas coisas que, a princípio, era de suma necessidade tirar, mas nunca houve uma verdadeira conversão, de maneira que a Bíblia volta a dizer que eles voltaram às velhas práticas. E essas pessoas nunca se converteram.
são, na verdade, uma igreja que, no nossos dias, desses falsos obreiros, que não estão interessados verdadeiramente em pessoas convertidas e desejam quantidade e não qualidade. Porque a quantidade produz dízimo, produz oferta, contribuições, riqueza, luxúria, soberba, só que não produz salvos. Estão transformando uma igreja de Ismael. Ismael, o símbolo dos escravos, do carnal, filho de Agar, egípcia. Mas é uma necessidade que no nosso dia a igreja venha gerar pessoas convertidas como Isaac, o filho da promessa, o filho da fé. Porque não basta mudar alguma coisa de fora ou de dentro, e se não for algo que seja profundo, pleno, crucificando-se na cruz, para ser verdadeiramente discípulo de Jesus. De maneira que o próprio Senhor Jesus, quando encontrou Nicodemos, que foi o melhor religioso que ele encontrou, porque ele era judeu, era mestre, doutor na palavra, fazia boas ações, fazia esmolas, fazia jejum. Mas Jesus, quando se encontrou com ele, disse: tudo isso tem seus valores, mas se não nascer da água e do Espírito, se não houver uma conversão profunda, verdadeiramente, não verás e nem entrarás no reino de Deus. Semelhante ao que Pedro estava escrevendo, dizendo: porca lavada por fora, mas por dentro continua porca. Cão vomitou e tirou algo que não agradava, apenas algo, mas continuava sendo cão. De maneira que aqueles que não conseguem permanecer no arraial dos salvos, dos santos, em praticar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Porque o que importa não é agradar os ouvintes, os que estão ao nosso meio. O que importa é ter uma vida verdadeiramente mudada, convertida, transformada, com seu nome escrito no livro de Deus, da vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos viver a palavra e podemos dar bom testemunho e permanecer até a volta de Jesus, porque Jesus está voltando. Que Deus tenha misericórdia. Deus abençoe a todos e que a paz esteja com todos vós.